A Batalha de Gog é uma profecia de Ezequiel e que está nos capítulos 38 e 39. Essa guerra vai acontecer durante um cerco contra Israel no fim dos dias. E para os judeus, essa guerra representa a chegada do seu Messias, porque eles acreditam que o Messias que vai defendê-los. Mas nós, como cristãos, sabemos que esse Messias, ele é um falso Messias. E então nós entendemos que é a chegada do anticristo, que vai convencê-los a fazerem uma aliança com ele de 7 anos. Então eu quero falar sobre essa batalha de Gog de uma maneira bem pontual e citando aqui os versículos mais importantes de Ezequiel 38 e 39. E também tem o objetivo de revelar aqui quem é Gog e o que é Magog. Nós precisamos ler e também consultar o Índice das Nações, que está em Gênesis capítulo 10, que fala dos filhos de Noé que se espalharam por cada canto. E daí eles tiveram filhos, e esses mesmos nomes estão aqui também em Ezequiel 38. Então vamos por parte, nós vamos entender os propósitos dessa guerra. E por que Deus vai permitir esse cerco contra Israel no fim dos dias? Bem, vamos lá. Aqui diz: e veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então, aqui Gog, na língua Sumeri, né, que é a Suméria, que é a língua mais antiga, uma das mais antigas, representa príncipe, ou um pico mais proeminente. Então, Gog representa um cabeça, um príncipe. E Magog, a terra desse príncipe, só que é uma terra de trevas. Porque na língua Sumer fala de uma obscuridade nessa terra. Então aqui é um príncipe da terra de trevas. Depois aqui diz que ele é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal e profetiza contra ele. O que é Meseque e Tubal, né? Que Meseque, ele é um dos filhos de Jafé, neto de Noé. Isso está lá em Gênesis capítulo 10. Então Meseque, ele passa a ser Musque. Ele evolui a palavra. E nós temos essa referência através do Flávio Joséfo. O próprio Heródoto também, ele fala sobre essas nações e que vai evoluindo os nomes. Depois Musque evolui para Mosquis, no grego. Depois para Moscove. E por último, Moscou. Tá? Então aqui nós sabemos que Meseque é Moscou. Depois aqui Tubal. O que é Tubal? Tubal, ele evolui para Tubale. Depois evolui para Tobolsk, que é a antiga capital da Rússia Oriental. Bem, já está chegando bem perto, né? Quem é Gog, e profetiza contra ele. E diz assim, o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Então vamos dar uma parada aqui. Está dizendo persas, etíopes e Pute. Persas nós já sabemos que se trata hoje do Irã, né? Porque o nome do Irã é antigo Shah da Pérsia. Agora é Irã. Irã é um dos maiores inimigos de Israel. Etíopes são os povos ali da África Oriental também. E Put é a Etiópia, que está ao sul de Israel. E todos os povos que habitam no norte da África, ou seja, Argélia, Marrocos, Tunísia. Put foi traduzida por Líbia, que tem bomba nuclear comprada da antiga União Soviética. Então você vê que esses países, eles estão aqui na palavra de Deus.
São países que alimentam um sentimento contra Israel. Depois aqui o versículo 6. Gomer e todas as suas tropas. Então, o que é Gomer? Gomer evolui até chegar em Germânia, que são os povos bárbaros. Hoje é a Alemanha. Então, aqui nós vemos que Gomer também está em Gênesis capítulo 10. Ele é o filho de Jafé, neto de Noé. Seu filho foi Askenaz, bisneto de Noé. Quando os judeus migraram para a Europa, foram denominados por judeus askenazitas, judeus habitanos com europeus, Sem e Jafé, e judeus sefaratitas, que são os demais. Então, nós entendemos que Gomer se trata da Alemanha. E a casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, aqui é uma coalizão, né, de nações que vão se levantar no fim dos dias contra Israel. O que é Togarma? Ficou faltando sobre Togarma. Togarma significa nação do extremo norte. Então, esses nomes são nomes que também têm a sua derivação na língua súmere. E o próprio Flávio Joséfo, ele dá esse entendimento. Então, aqui está falando de povos do extremo norte de Israel, inimigos do povo da aliança. Prepara-te sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, essa é a parte importante do texto, serás visitado no fim dos anos. Virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Bem, muitas pessoas acreditam que essa guerra ela já aconteceu na época do general Tito, quando, no ano 70 da era cristã, eles destruíram Jerusalém. Mas essa profecia não se cumpriu aí, porque ficou faltando muitas coisas para que pudesse se completar nessa profecia. O texto deixa bem claro que Israel vai estar habitando seguramente. Quando o general Tito invadiu Jerusalém, ali estava sob o Império Romano. Israel ainda não havia se estabelecido como uma nação. E isso só aconteceu em 1948. Então, olha quanto tempo tem levado para essa profecia acontecer. Então, vamos continuar aqui. Então subirás e virás como uma tempestade, fartar-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Mais uma vez aqui está declarando uma coalizão de nações. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Como que Israel está hoje? Ele se estabeleceu como nação, mas não tem muros. Israel passa desde 1948 se defendendo. Tem tanta coisa que Israel precisa explorar ali nas suas terras, mas só faz se defender. Guerras e após guerras. Eles habitam seguramente, mas estão sem muros. A fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Quem que se ajuntou dentre as nações? Israel. O qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. O objetivo é tomar o despojo. E eu quero me debruçar um pouquinho nisso. Eu já cheguei até a comentar agora que Israel só faz se defender. E Israel tem muitos recursos avaliados em trilhões, 20 trilhões de dólares. Isso já há muitos anos. E onde estão esses recursos, né? No Mar Morto. Ali tem aproximadamente 6 minerais que equivalem mais do que a riqueza da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Itália. Então você vê que Israel está sentado num pote de ouro e não consegue explorar, usufruir.
Só que as nações inimigas sabem disso. É por isso tanto ódio a Israel e tanto interesse, porque eles sabem que se dominar aquela terra ali, tem os interesses espirituais que ainda não cheguei, mas os interesses naturais tem muito dinheiro envolvido. E a gente sabe que os países ali do norte, eles querem se tornar o quê? As principais potências mundiais. Então, nós já podemos aqui revelar o nome de Gog, né? Gog se trata da Rússia. A Rússia é esse país do extremo norte, que se você pegar uma régua, literalmente no mapa, e você apontar, vai dar em Moscou, na Rússia. E nós vimos aqui nos primeiros versículos em que se trata de uma terra de Moscou, né? E Tobolsk, que é a antiga capital da Rússia. E nós sabemos os interesses da Rússia ali no Oriente Médio. E nós vamos continuar falando por que Deus ele vai trazer a Rússia pelos anzóis. Aqui o texto diz pelos 6 anzóis. Porque Deus ainda não tratou com a Rússia e nem com os países comunistas que maltrataram judeus e cristãos. Períodos antes das Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, aliando-se com países árabes muçulmanos que odeiam Israel. Então Deus ele vai ainda julgar essas nações. O fim da Primeira Guerra e da Segunda Guerra aconteceu, mas Deus ainda não fez um acerto de contas com as nações comunistas. Então, aqui a palavra do Senhor nos dá também a entender algumas informações sobre esses interesses desses países, né? Versículo 16: E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Então o Senhor aqui já está deixando claro que ele vai fazer um acerto de contas com Gog, que nós sabemos que é a Rússia e os países comunistas, através do ateísmo que blasfemou contra Deus. Se você for ver aqui o texto, fala que esses povos blasfemaram contra Deus. E o que o comunismo fez e faz até hoje? É blasfemar contra Deus. Aí o Senhor diz que ele vai intervir nessa guerra. Ele vai fazer com que tremam peixes, aves dos céus e animais do campo diante da face do Senhor. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Então Deus vai fazer uma confusão no meio deles. E também contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com eles. Assim eu me engrandecerei, me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Muitas nações vão ver. Através dessa intervenção, eles vão dizer que é uma intervenção divina para defender Israel. E Israel, é claro, que sabe que isso é a mão de Deus. Só que um vai se aproveitar dessa manifestação que vai acontecer em favor de Israel, como as nações da terra vão estar passando esse período pós-guerra, as grandes potências mundiais, elas vão estar abaladas, porque tudo aquilo que envolve Rússia também tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com China. Essas nações, elas precisam desaparecer como potências bélicas mundiais. Para quê? Para que o anticristo apareça. Então o anticristo ele vai se colocar como solucionador de todos os problemas, principalmente ali do Oriente Médio. E ele vai encantar com seu discurso de paz e de segurança. Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão da Rússia e da China se aproximando, né? Eles claramente se opõem aos Estados Unidos e Israel. Todos os noticiários nós vemos isso. E nos acontecimentos recentes no Oriente Médio, a Rússia sempre procura uma posição contrária a Israel. Então, quando nós olhamos na televisão os noticiários, nós vemos que a Rússia tem um interesse ali por trás, com aquelas nações árabes. Ele não tem interesse apenas no petróleo,
mas em provocar uma guerra. Porque a Rússia sabe a relevância que tem diante das nações do mundo. É uma potência bélica mundial, eles têm a bomba atômica. Então, essas expectativas de apoio financeiro das nações são sempre fracassadas, sempre estão colocando sanções à Rússia. E isso vai cansando, vai fazendo com que sua economia caia. Mesmo sabendo que a Rússia, desde 1991, a Rússia ela tem manifestado o seu desejo cada vez mais de reafirmar a sua posição entre as nações da Terra. Quando o Senhor aqui disse, e terás maus pensamentos, né, no seu coração, eles vão ver a oportunidade de invadir Israel para pegar os despojos. E a Rússia tem investido em armamentos e tecnologia nuclear. São aliados de países como Irã e Síria, tradicionalmente inimigos de Israel. Atualmente, nós vimos ali a queda de Assad. Isso manifesta muitos interesses da Rússia naqueles territórios. A ameaça terrorista também, que provoca cada vez mais retaliações por parte dos judeus. Nós vimos ali o Hamas, a invasão que eles fizeram no dia 7 de outubro de 2023. Tem o Hezbollah. Isso tudo é uma ameaça terrorista que acaba prejudicando Israel. A posição estratégica, bem como as riquezas da Palestina, torna Israel cobiçado pelas potências mundiais. Cresce o ódio árabe-muçulmano em relação a Israel. Nós temos até um ex-presidente do Irã que disse que Israel deveria ser varrido do mapa, e ele fazia questão de falar abertamente em todos os jornais, Ahmadinejad, e ele falava isso. Tem um objetivo em relação às águas quentes do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque eles tentam obter uma saída marítima ali naquela região, e eles só conseguem pelas águas geladas do mar Báltico. Então, nós vemos que o desejo de chegar até Israel também, de conquistá-la, é fazer com que ele tenha esse acesso. Se ele tem acesso à região ali do mar Mediterrâneo, ele tem acesso a toda a Europa. O real motivo da invasão de Gog, que é a Rússia, é totalmente espiritual. Deus disse a Ezequiel, no versículo 16, que vai julgar todas essas nações. E, mais uma vez eu digo, essas nações vão ser julgadas por Deus por causa do comunismo, por causa do ateísmo, que fez com que fossem mortos milhares e milhares e milhares de judeus e também de cristãos. Quem defenderá Israel? Está em Ezequiel 38, versículos 18 e 23. Quem defenderá Israel é o próprio Deus. Ele vai se levantar do trono e, através dessas manifestações das forças da natureza, ele vai prejudicar esses exércitos que vão morrer nos campos de Israel. Que nós vamos ver que o resultado final dessa guerra é o quê? O desaparecimento dos Estados Unidos e da Rússia como potências bélicas mundiais. E isso vai fazer surgir um vácuo de poder no mundo, que vai ser ocupado pelo anticristo. Como eu falei anteriormente, vai fazer um tratado de paz que vai durar 7 anos. Segundo o que mostrar para as nações que foi o próprio Deus que havia dispersado Israel pelos povos, mas agora os havia trazido de volta. Está nos versículos 23 e 24. Mostrar para Israel que foi o Senhor quem os havia castigado e Ele mesmo quem os trouxe de volta para os purificar. Eu já vou falar sobre isso. Mostrar para as nações que o Senhor não se esqueceu de Israel. Está no versículo 28. Trazer Gog até Israel para castigá-lo por todas as blasfêmias cometidas contra Deus. Blasfêmias através do comunismo e do ateísmo. Dar uma oportunidade para que Israel se arrependa de ter abandonado o seu Deus, pois os israelenses atualmente são muito mundanos. Poucos são os que têm a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Eles até às vezes citam algo dentro da religiosidade, mas o coração ainda não foi convertido. Então essa guerra vai fazer com que o povo da aliança ali se converta. Apesar deles serem enganados pelo anticristo, mas isso tudo faz parte de um processo, até chegar a uma purificação maior que vai acontecer com eles na grande tribulação. Isso que eu falei hoje é a batalha de Gog. Essa batalha não aconteceu, ela ainda vai acontecer. E tudo que acontece ali no Oriente Médio está apontando para Gog. Todo o posicionamento que a Rússia faz, tem feito os acordos, os tratados, né? Ali com o Irã, do espaço aéreo e com os outros países, isso tudo está fazendo com que a Rússia se coloque para que, quando ela se vê completamente prejudicada, ela tomar essa iniciativa, né, os maus pensamentos e invadir Israel. E eu também quero finalizar essa palavra dizendo para que o povo de Deus saiba que essas coisas deveriam acontecer, mas que ainda não eram o fim. Então, para que os cristãos não fiquem apegados em desespero, em pavor, porque nós temos uma esperança e também nós temos uma missão, que é de pregar o evangelho a toda criatura. Durante esse período em que desfragmentou a União Soviética, a cortina de ferro que é representada por eles, o evangelho conseguiu penetrar nessas nações comunistas, não só na Rússia, mas os próprios países ali envolvidos na União Soviética. Então você vê como que Deus ele trabalha através do tempo. E tudo que nós precisamos fazer é observar esses sinais e caminhar conforme aquilo que Cristo tem dito à sua igreja. Né? Anunciar a sua volta, ensinar as nações, falar sobre o evangelho genuíno, dizer que o Senhor há de acertar as contas com o ser humano. E nós precisamos voltar a essa essência do evangelho, porque o Senhor ele está às portas e ele vai buscar um povo que se santifica, um povo que não o nega e que tem procurado fazer a diferença nesse mundo.